Bom dia, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começar a falar sobre o nosso querido e amado Fluminense, eu gostaria de fazer dois pedidos aos senhores. O primeiro pedido é que já tem algumas pessoas que se inscreveram no canal, agradeço a quem se inscreveu. Agora tem bastante gente que assiste o canal e não se inscreveu ainda. Aí eu gostaria de fazer um pedido para quem se inscreveu, para quem não se inscreveu ainda, para se inscrever, dar o like e compartilhar. Não custa nada, como nosso amigo Thiago Ferreira do Hora do Flu fala, vocês são nossos maiores patrocinadores masters. Então, é só apertar o dedo lá, por favor, se inscrevam, dê o like e compartilhe. Isso aí vai ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Aí quem se inscreveu, se puder, mande mensagem para falar de onde está falando, para a gente saber até onde o nosso canal está alcançando. O segundo favor eu sei que todo mundo está numa situação difícil, pelo menos a maior parte no país está assim, mas se puderem colaborar comigo para poder comprar algumas coisas que tem que comprar pro canal aqui, façam um Pix no nosso canal. Nosso Pix é Banco PicPay, paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, Pix do Banco PicPay, paulorcribeiro@hotmail.com. Ou então, se preferirem, 746-234-787-34. Agora, começando a falar sobre o nosso Fluminense, ontem vi no Gabriel Amaral, ele falando sobre a contusão do Bernal. O Bernal, eu estava vendo o jogo, eu achei que ele saiu mancando, mas depois, quando o pessoal se reuniu de novo para sair, ele estava andando normalmente. Aí eu achei que não era nada, de repente só um desgaste. Agora, antes de eu falar o problema dele, o Fluminense e o Renato estavam poupando os jogadores, né? Por coincidência, o Fluminense jogou 2 jogos seguidos em gramado sintético. E o Bernal foi o único jogador que foi titular nos 2 jogos, né? Lá fora e aqui, contra o Atlético Mineiro. E, por coincidência, ele se contundiu, né? E a informação do Fluminense foi essa. Informamos, isso aí foi ontem, dia 12 de maio, né? Segunda-feira. Do próprio Fluminense. Informação: o volante Facundo Bernal deixou o campo na partida contra o Atlético Mineiro na noite de domingo, 11/5, com dores na coxa esquerda. Os exames realizados nesta segunda-feira, 12/5, apontaram lesão do adutor da coxa esquerda, grau 3. O jogador já iniciou tratamento no CT Carlos Castilho. Aí ontem, segundo informações do Gabriel Amaral, se o tratamento der resultado rápido, ele deve levar pelo menos uns 40 dias. Aí dificilmente ele vai ter tempo de ir para o Mundial Interclube. Ele pode ir para lá, tentar tratar lá para ver se dá para jogar no segundo, terceiro jogo, mas é muito difícil, é mais provável que ele seja cortado da viagem. Então o Fluminense, que está numa situação difícil, toda hora alguém está se machucando, isso aí também é sinal de que o time tem várias competições para disputar, né? Com um time grande assim, mas aí o Fluminense já teria que trazer um zagueiro, porque infelizmente não podemos confiar no Thiago Silva, que joga 1, 2, 3 partidas e se contunde, nem os outros zagueiros que não estão espelhando nenhuma confiança.
Então teria que trazer pelo menos um bom zagueiro, que eu gostaria que fosse o Nino. Eu gostaria que a Superbet, o jogador que ela pretende trazer para o Fluminense, investir e pagar metade do salário, fosse o Nino. Ele, sim, daria mais confiança à zaga do Fluminense. Coloque aí vocês, o que vocês acham da minha opinião, da sugestão. Será que vocês concordam e deveria ser o Nino? E aí o Fluminense traria mais uns 3 jogadores pelo menos. Um zagueiro eu já traria pela Superbet, né? Um número 5, no caso seria o 2, né? Porque um titular e reserva, porque os que tem lá Martinelli, Hércules, que não está jogando nada, e o outro menino, deu branco agora, eu falei ainda agora, o Nonato, eles não são primeiro volante, são segundo volante. O próprio Lima poderia fazer um segundo volante, mas primeiro não tem como. Então teria que trazer pelo menos 2, número 5, primeiro volante. E trazer um atacante, um centroavante, né? E de repente um atacante de lado também. Segundo o que eu vi ontem, o Thiago Ferreira da Hora do Flu, o Fluminense, fontes dele falaram que o Fluminense tá com intenção de gastar até 40 milhões por um atacante. Esse atacante teria que ser muito bom jogador mesmo, já teria que chegar e dar certo, jogar, porque o 40 milhões, se você olhar aí na relação, dá para trazer quase todos os jogadores bons de bola que tem por aí. Aqui, pelo menos a maior parte dá para trazer. Aí ficaria um time razoavelmente bom para ir para o Mundial e também para o Brasileiro. Então a gente vamos ver o que ia acontecer, o que vai acontecer. Também sobre o jogo de amanhã, amanhã o Fluminense tem que botar o time titular. Apesar de ser um time fraco, tem que ser o time titular. Seria Fábio, aí pode ser Samuel Xavier ou Guga, Thiago Silva, Freitas, Fuentes, aí no caso Martinelli, Nonato, ou Hércules, né? Aí se botar o Hércules, bota o Nonato de 10, né? Ali no lugar do Ganso, ou coloca o Ganso, Arias, Everaldo, e no lado esquerdo Canóbio ou Keno ou Sierna. Então o time é mais ou menos esse. Agora tem que ver o treinamento de hoje para o Renato definir o time para jogar amanhã pela Sul-Americana. Eu espero que o Fluminense faça um bom jogo, obtenha a vitória, porque ele tem que ganhar os 2 jogos aqui, né? Porque agora só interessa as 2 vitórias, para poder se classificar em primeiro no grupo dele da Sul-Americana. E no jogo final de semana vai jogar contra a Juventude, né? A Juventude está fazendo um péssimo campeonato brasileiro. Eu tenho medo quando é assim. O Fluminense pega um time que está mal, normalmente perde ponto. Foi assim com o Atlético Mineiro, foi assim com o Botafogo, né? Tem sido assim. Ultimamente o Fluminense é o Robin Hood, tirar do rico para dar para o pobre. Também vai ser lá no campo do Juventude, eu não lembro se é domingo. Então a gente tem que ganhar esse jogo, tem que ganhar o jogo de amanhã e tem que ganhar o jogo contra o Juventude, para não despencar da tabela, nem da Sul-Americana, nem no Brasileiro, que o Brasileiro é perigoso, é uma gangorra, os clubes sobem e descem. Assim como quem está lá embaixo pode subir, quem está lá em cima pode cair também. E o Fluminense já perdeu uma grande oportunidade de ficar lá em cima entre o segundo e terceiro colocado. Mas
Vamos ver como é que vai ficar. E sobre o que o Thiago Silva falou, eu espero que tenha tido alguma reunião interna, né, do Mário, Paulo Angione, com os jogadores e com o Thiago Silva, que foi quem expôs a situação. Ou o jogador não fala nada, ou se vai falar, fala tudo logo, né? Meia palavra não adianta. Tem que ou falar tudo, para todo mundo ficar sabendo, ou então resolve tudo no treinamento, na reunião com todo mundo. Mas que realmente está acontecendo alguma coisa, não sei se é em relação a isso, não posso afirmar, mas eu acho que tem jogador também que está jogando a meio termo, né? Porque não está querendo se machucar e ficar de fora do Mundial, né? Nesse ponto eu gostei da atitude do Bernal, que o Bernal deu o máximo nos 2 jogos. Se machucou. Mas foi sujeito homem. Correu, lutou, batalhou. Tinha que dar carrinho, deu carrinho, jogou. Agora, se ele vai ficar de fora, eu não sei, mas que ele demonstrou ser um grande homem, demonstrou. Eu espero que os outros jogadores todos do Fluminense demonstrem isso também. Corram atrás, suem a camisa, porque estão ganhando muito bem para isso. E esse história de se machucar ou não se machucar, mesmo se jogar de sapatinho, pode levar uma entrada feia e se machucar e ficar de fora. Isso, se jogar a sério, não significa que vai se machucar. Então, temos alguns jogos antes do Mundial e temos que correr atrás. Que afinal, o time que o Fluminense, os jogadores que o Fluminense contratou, tem condições de jogar melhor, muito melhor. E recebe em dia, né? E a torcida vai lá para aplaudir. Então, é perda de tempo. Se não vai jogar bem, avisa que não vai ninguém. Então, vamos correr atrás, vamos lutar. Que vocês lutando, brigando, fazendo por onde, a torcida vai estar sempre apoiando. Vamos aguardar o treinamento de hoje, ver a escalação que o Renato vai fazer e vamos para cima, vamos vencer. A grande frase, famosa frase do ex-presidente Francisco Horta é vencer ou vencer. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.